É entender o futuro, mas não somente o futuro, mas entender também o tempo presente em que nós estamos vivendo. Eu quero ler um texto com os irmãos, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Todos abriram? Fica depois de Salmos, Provérbios, lá no Antigo Testamento. Amém? Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, diz assim: vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende de quê, gente? Do tempo e do acaso. O que está escrito em sua Bíblia aí? Do tempo e da ocasião certa, né? O que está escrito aí? Tudo depende do tempo, né? E da ocasião certa. Vamos ler novamente? Vamos lá? Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, né? Interessante é que esse texto aqui, né, ele está esclarecendo algumas coisas, né? Por exemplo, não, aquela pessoa ganhou aquela corrida porque ela é mais forte. Aquela pessoa é tão prudente e pela prudência dela, ela ficou rica. Ou aquela outra pessoa, né? Ela venceu a batalha porque ela é mais forte. E os outros são fracos, por isso que não venceram. Essa é uma maneira equivocada da gente perceber as vitórias ou os sucessos, né? Ou na nossa vida ou na vida dos outros. É uma maneira equivocada, né? Não, a pessoa se preparou mais, a pessoa é forte, a pessoa corre mais rápido, a pessoa é prudente, a pessoa é sábia, por isso que ela tem pão, né? A Bíblia diz aqui, nesse texto, né? De maneira clara que tudo depende do tempo também. Todas essas coisas dependem do tempo. Então o tempo é importante aqui, não é? Eu ouvi uma menina, eu não sei o nome dela, mas ela faz parte da ginástica olímpica do Brasil e ganhou uma medalha, parece que na última Olimpíada, uma moreninha, né? E ela ganhou várias medalhas no solo, no cavalo, várias modalidades. E ela representou bem o Brasil nessa última Olimpíada. E eu vi uma entrevista dela, que ela dizia assim, talvez vocês que gostam de mim não vão compreender a minha posição, mas eu me posicionei para não mais estar no Pan-Americano e na próxima Olimpíada fazendo, e ela falou determinados tipos de ginástica. Eu optei por não fazer, mas optei por outro tipo de ginástica. E eu fiquei pensando, mas como é? O que ela ganhou foi nessa ginástica, né? Ela foi campeã nessa ginástica, e ela termina dizendo o seguinte, se eu continuar fazendo o que eu fazia antes, e não parar, e for para um outro tipo de ginástica, eu corro o risco de lesionar e nunca mais eu ser uma ginástica. O que essa menina tão nova fez? Ela discerniu o tempo, concorda?
Ela discerniu o tempo. Foi tempo de ganhar tudo lá, nas Olimpíadas. Mas ela discerniu que não era tempo dela continuar prosseguindo naquela mesma caminhada, porque ela sabe que da possibilidade de se lesionar e de não ter mais condições nem de fazer um outro tipo de ginástica mais leve. Eu achei muita sabedoria da parte dela, sabe? Tão nova, talvez alguém tenha instruído ela, né? O seu técnico, o professor, mas tão nova com a reflexão dessa. Então, não depende dela ser boa ginástica, não depende dela ser forte, não depende dela ser preparada, depende do tempo, depende da ocasião, não é? Então, nós aprendemos aqui que, nesse texto, que conhecer o tempo é mais importante do que estar preparado. Não quer dizer que eu estou contra o preparo, não. Mas conhecer o tempo é muito mais importante, não é? Por exemplo, conhecer o tempo é importante o quê? Para ganhar a corrida. Conhecer o tempo é importante, que nós vimos nesse texto aqui, para vencer a batalha. Conhecer o tempo é importante para a gente ser alimentado, foi o que nós vimos nesse texto. Conhecer o tempo é importante para a gente garantir riquezas. E também conhecer o tempo é importante para a gente ter prestígio e honra, não é? Ou seja, tudo tem uma ocasião, tudo tem um tempo certo, não é? E nem sempre o tempo certo é aquele tempo que nós estamos vivendo. Então nós temos que discernir o tempo. Qual é o tempo que eu estou vivendo? É isso que a palavra está dizendo aqui. Qual é o tempo que eu estou vivendo? Qual é o tempo que essa geração vive? Não é? Que tempo está próximo? O que está para acontecer? Por exemplo, a gente ouve unanimemente de pessoas, economistas dizendo, não é tempo de fazer dívida. Já ouviram isso? Não é tempo de se comprometer comprando coisas, não é tempo. Fica quieto, não compra nada. Eu não estou falando de você ter uma empresa, vai comprar material. Estou falando no sentido de comprar um bem, um imóvel, uma coisa. O pessoal está falando, não é tempo, não é tempo. Um carro, não é? Não é tempo. Por quê? Porque de alguma forma, esses economistas aprenderam a discernir o tempo na área econômica, né? E o tempo não é só aqui, o tempo não é só do Brasil, é o tempo mundial. Por exemplo, a gente fica triste de ver nos postos de gasolina, os combustíveis tão altos e aumentando toda semana, às vezes 2 vezes por semana, como está aumentando. O gás, né? Gás de R$115 o botijão em Minas Gerais, né? Você compra por 100, menos um pouquinho, mas a faixa está de 115 a 120. Você fica assim, meu Deus, a política brasileira é assim. Aí você começa a ver o tempo e vai pesquisando. Estados Unidos está assim, né? As pessoas estão entrando nas grandes cidades, americanos, não é hispânicos, não é brasileiro, entrando nas grandes cidades dos Estados Unidos, saqueando lojas. Não sei se vocês viram isso. Saqueando supermercados, saqueando mesmo, e a polícia não dando conta, né? O número, eu sigo algumas pessoas que trabalham lá, o número de pessoas que moram na rua aumentou. Cidades como Los Angeles e outras cidades grandes, como Nova York, a pobreza e a miséria. E você vê em algumas avenidas assim, aquele monte de lona e famílias morando ali, ou seja, o tempo está geral, não é só o Brasil. Em Inglaterra faltou combustível aumentou nos Estados Unidos. Em Inglaterra faltou alimentos nos supermercados, nas prateleiras. Ou seja, o mundo está vivendo um tempo confuso. Então, a gente precisa discernir esse tempo também, para tomar decisões, não é? É tempo de eu fazer isso ou não? É tempo de fazer o quê? Porque se não discernir esse tempo, a gente pode gastar fora do tempo, não é? E depois não ter como repor aquele dinheiro. Ao invés de fazer uma poupança, ou de guardar alguma coisa para tempos difíceis, a pessoa tira aquilo para fazer uma coisa que não é necessária, comprar uma coisa que não é necessária. Então, o tempo aqui é a palavra mais importante que a Bíblia fala para nós, né? Nós precisamos ter discernir o tempo no geral, e também no aspecto espiritual, né?
Então, quando lemos isso, podemos lembrar também uma coisa que me chamou muita atenção, né? Você que lê Bíblia, você sabe que o primeiro rei de Israel chamou-se Saul, não é? Ele foi um rei desobediente a Deus, e por causa disso Deus tirou o reinado dele e deu para Davi. Só que Davi demorou muitos anos para se tornar rei de todo Israel. Parece que foi 40 anos para se tornar rei de todo Israel. Foi muito tempo, não, 40 anos ele reinou, né? Foi muito tempo que ele demorou para se tornar rei. Primeiro ele foi rei na tribo, depois rei em outra parte, depois rei com todo Israel, que as duas tribos, né? Judá e a tribo de Israel. E aquele tempo era um tempo confuso. Era um tempo confuso. Por quê? Porque as tribos de Israel que haviam jurado fidelidade a Saul e que seguiam Saul e que viram Saul sendo derrotado, que viram Saul e seus filhos sendo mortos, né, no Monte Giboa pelos filisteus, que viram tudo aquilo acontecer e a ascensão de Davi, eles tinham que discernir o tempo. Como que eles faziam? Eles iam se opor a Davi, ia levantar um outro rei que no lugar de Saul, que foi assassinado. O que eles iam fazer? Então, eles tinham que discernir o tempo, né? Era um tempo de conflito, era um tempo de dificuldade. E o que aconteceu? Essa passagem que eu vou ler com vocês em 1 Crônicas, eu quero que você abra, porque é tão importante essa passagem. Capítulo 12. Os versículos 31, 32 e 33. Se você pegar o capítulo 12 todinho, as tribos estão voltando e jurando fidelidade a Davi, dizendo que está com Davi, né? Que Davi é o rei deles. E eu peguei só esses 3 versículos aqui para mostrar para vocês. Diz assim, capítulo 12, versículo 31. Do meio da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Aquela confusão toda. A tribo de Manassés levanta 18.000 homens e fala, vai lá e proclama Davi rei. Diga que a tribo de Manassés está com Davi. Nós não temos dúvidas. Saul morreu, mas nós sabemos que o Espírito do Senhor está sobre Davi. Nós o reconhecemos como nosso rei. Agora, vamos ao versículo 33, depois a gente vai para o 32. 33, diz assim, de Zebulon, que era outra tribo, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. Olha aqui, 50.000 guerreiros treinados. Se você for ler os versículos acima e abaixo, vai falar que esses soldados, eles jogavam funda, que é uma pedra, tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita, e acertava. Que um deles valia por 1.000. Um deles valia por 1.000 soldados. E esses 50.000 homens chegam e falam, Davi, conta com as nossas espadas, conta com a nossa destreza de soldado, não é? Olha que importante, mas o que eu achei mais importante, está no versículo 32, que diz assim, dos filhos de Isacar, que era outra tribo, que sabiam discernir o quê? O tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes, e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Olha que tremendo. Todas as tribos tinham suas qualidades, mas a tribo de Isacar, qual é a qualidade deles? Havia 200 homens, 200 chefes, 200 líderes, que sabiam discernir o tempo. Eles eram proféticos, porque quem discerne o tempo, é um discernimento profético, não é? Não dá para discernir o tempo só lendo jornal, ou um livro. Isso ajuda, mas para discernir no tempo, você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus. Porque esse discernimento aqui é um discernimento profético. Eles vieram
interessante é que, imagina, aqui está o tabernáculo, não é? E a tribo de Levi está aqui, e a do Zebulon aqui, e a tribo de Isacar está junto ao lado da tribo de Levi, que eram guerreiros também, não é? Por quê? Porque eles tinham homens que sabiam discernir o tempo. O tempo para Israel é tempo de quê? É tempo da gente unir as tribos, é tempo de Deus da gente reconhecer Davi como rei, é tempo da gente abençoar Davi, é tempo diferente. Irmãos, isso é tremendo. Esses 200 homens, eles tinham um discernimento profético. Só fala esse versículo aqui, não fala mais coisas sobre eles, não tem mais revelação sobre eles, mas a gente entende claramente como eles tinham um discernimento profético do tempo, o tempo exato que as coisas deveriam acontecer, e de que forma que Deus estava trabalhando. Irmãos, como isso é tremendo. Por exemplo, eu sou pastor já há algum tempo, já há muito tempo. Imagina pastores antigos como eu, se parasse no tempo e não discernisse o tempo presente, as mudanças, o que Deus está fazendo nas nações, dos povos, não é? O povo que Deus está levantando, né? O que seria de mim ou dos outros pastores? Não é? Estaria como eu vi, e Arlete também viu, em uma igreja, um pastor que ficou 37 anos, e ele ficou antigo, ele ficou antiquado, ele não via Deus mover, ele não via Deus fazendo coisas novas. Ou como eu ouvi de um pastor presbiteriano, que disse o seguinte: olha, essas músicas não cantam aqui, essas não cantam aqui, essas não cantam aqui, porque esses que levantaram essas músicas são jovens. Não discerniu o tempo, não entendeu, né? Não compreendeu que Deus está no Brasil e no mundo, falando de igreja, levantando uma geração de jovens, comprometidos, que tem o conhecimento da palavra de Deus. Essa geração, ela se apoiaram em nossos ombros, nós somos as raízes dessa geração. Mas essa geração, Deus está levantando com discernimento profético, com discernimento do tempo, com discernimento da volta de Jesus Cristo, com discernimento dos louvores, né? Com discernimento da paternidade, da filiação, da graça de Deus, dando para eles um tempo precioso, e eles se preparando com tanta fidelidade, com tanto amor, com tanta sinceridade, porque eles não pregam, eles não são só a pregação, eles vivem aquilo que eles pregam. Discernir o tempo, amém, gente? Discernir o tempo. Então imagina vocês que são cristãos, que estão aqui e vão ficar hoje, amanhã, o ano que vem, 2022, 2023, se Jesus não voltar, do mesmo jeito. Não discerniu o tempo, não discerniu as coisas que estão para acontecer e que já estão acontecendo, e você se posicionou, não é? Se posicionou nos seus dons, nos talentos que Deus te deu, você se posicionou. Vamos supor que você tem o dom profético, e o dom profético está ligado à intercessão. Você é um intercessor ou uma intercessora, mas você não se posicionou. Você só vem aos cultos, mas não tomou posição, porque não discerniu o tempo, né? É o intercessor, mas incapaz. É o intercessor que não vai vencer a batalha, porque depende do tempo e da ocasião para vencer essa batalha no mundo espiritual. Eu estou usando um exemplo. Agora outro exemplo: todos que ministram louvores, não só aqui, mas nas igrejas, se ficar só ministrando, cantando, tocando e tudo, e não discernir o tempo, de que eles são profetas nos instrumentos, profetas quando cantam, profetas quando ministram, não é? E que eles têm que ter essa voz profética de uma vida
respaldada no Senhor, como que vai ser 2022, 2023? Mesmo jeito, nada vai mudar. Vocês estão entendendo, irmãos? Não adianta a equipe preparar, ser excelente dos instrumentos, divisão de vozes, escolher músicas bonitas e legais. Não adianta, isso é importante. Agora o mais importante é discernir o tempo e se posicionar com o grupo. Esse tempo é para isso, esse tempo é para a gente fazer isso. Vamos nos posicionar assim. Vocês estão compreendendo? Isso aí se aplica a tudo. Você na sua casa, você no seu lar, como mãe, como pai, como filho. Você que tem um emprego, você que é empresário, ou seja, se posiciona no discernimento do tempo. Quem está compreendendo, irmãos? Amém? Então isso é importante demais, né? É isso que o Senhor está ensinando para nós aqui, né? Esses homens aqui, esses filhos de Isacar, 200 homens, eles entendiam do tempo, e eles trocaram a submissão que tinha para Saul, para Davi, e convenceram as tribos, ajudaram as tribos a fazerem a mesma coisa, a tomar essa posição. Isso é maravilhoso, irmãos, né? Então, Deus, para concluir aqui, é importante a gente entender que Deus sempre encerra uma estação e começa outra estação. Amém, gente? O propósito de Deus é imutável, Deus não muda o seu propósito, mas no cumprimento do seu propósito, Ele tem várias estações, vários tempos. Tem tempos que Ele encerra e Ele começa um novo tempo, como eu estou falando aqui no Brasil e no mundo, com relação à igreja, né? Então, na nossa vida também é assim, tem estações, tem tempo, quem tem que encerrar aquilo, discernir que Deus já não está mais derramando a água dele naquele lugar, que Deus já não está mais naquele lugar, e que Deus caminhou, Deus andou, e a gente precisa discernir e estar onde Ele está, isso em todas as áreas das nossas vidas, não é? Porque isso também é importante. Então, entender os tempos é transformar, né? O acaso em oportunidade, ou seja, toda casualidade, todas as coisas que acontecerem, como eu tenho o discernimento do tempo, eu vou transformar isso em oportunidade, porque eu vou estar onde Deus está, eu vou andar onde Deus está andando, vou fazer o que Deus está fazendo, eu vou falar o que Ele está falando. O propósito é o mesmo, mas as estações são diferentes. Quem entendeu aí? Dá um glória a Deus. Como é importante, está vendo? É mais importante do que ser forte, ligeiro e etc., prudente, sábio, o discernir o tempo, como é importante. E muitos não pensam nisso, né? Atos capítulo 3, versículos 19 ao 21. Quantos que estão vivendo hoje a pandemia, o medo da pandemia, não discerniram o tempo, né? Continuam presos. Atos 3, 19, vamos lá, diz assim, portanto, Pedro falando para os 3.000 que se batizaram, né? Arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos, guarda essa palavra, tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, ou o Messias, ou o ungido, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração, novamente tempo, de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Amém? Observe que Pedro aqui, ele usa a palavra tempo 2 vezes, né? Como a Bíblia que nós lemos no idioma português, e tem palavras que se repetem, a gente acha que aquela palavra é a mesma, e não é. Por exemplo, mundo, né? A gente lê lá o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira. Aí lá em 1 João, não ame o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como compreender? Se Deus amou o mundo, a gente não pode amar o mundo, né? Se a gente lê só a palavra mundo, que está escrito mundo,
mas tem várias palavras, tanto no hebraico como no grego, aion, que é a eternidade, século dos séculos, né? E tantos outros, cosmos, né? Assim também é o tempo, tem palavra diferente, né? Por exemplo, aqui nós vemos que nesses 3 versículos foi usado 2 vezes a palavra tempo, tempos de refrigério. No grego a palavra aqui dessa tempo que Pedro usou é kairos. Vamos falar juntos? Kairos, né? O que significa kairos? É o tempo de Deus. Kairos é o tempo de Deus, é a estação nova que ele está inaugurando. Ele encerrou aquela estação, está seguindo em seu propósito. Imagina um trem que tem um propósito de sair do lugar A e vai até o lugar B. Esse é o propósito de Deus. Mas tem as estações que ele vai encerrando e vai abrindo novas estações. Isso é kairos, o tempo de Deus, que também é o tempo da eternidade, é o tempo da plenitude. É o tempo onde não há passado, presente e nem futuro. É o tempo que Deus trabalha e que a gente é infiltrado dentro desse tempo na nossa caminhada depois que nos convertemos a Jesus Cristo. Estão entendendo, gente? Amém? Então é o kairos, tempos de refrigério, né? Foi o que nós lemos. Aí tem tempos da restauração. No grego a palavra usada aqui é cronos. A primeira palavra é kairos, a segunda palavra é cronos. O que significa cronos? Tempo nosso, tempo humano, tempo do homem, tempo cronológico, tempo do relógio. Olha, está quase chegando a hora de terminar o culto, né? Isso é cronos, né? É o tempo medido pelo relógio. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, que a gente precisa discernir o tempo nesses 2 sentidos. O tempo kairos, o tempo em que Deus fecha uma estação e abre outra estação, para a gente não ficar parado ali naquela estação. Ele não está mais ali, ele já se moveu, ele está na frente, não é? Para a gente andar com ele. E também discernir o tempo cronos, não é? Que eu iniciei a pregação aqui falando desse tempo cronos, o que está acontecendo com as nações, no Brasil, não é? Compra, poder de compra, gastar ou não gastar, não é? Viajar ou não viajar, essas questões. Então, outra palavra aqui, a palavra grega no texto, para restauração, que diz que é tempo para restauração, né? É a palavra apocatástesis, que significa voltar ao modelo original. Não guarda essa palavra, não, parece um palavrão. Voltar ao modelo original, voltar ao governo pleno de Deus sobre os seres humanos, ou sobre as vidas, voltar a ser tudo que Deus criou. O que o Senhor está dizendo? A gente precisa discernir o tempo. E qual é o tempo? É tempo em que Deus está convergindo, trabalhando, para que todas as coisas do céu e da terra, não é só anjos e criaturas celestiais e seres humanos, não, animais domésticos, animais selvagens, aves, todo ser, planta, mata, rios, toda a natureza, toda a criação, é tempo de toda a criação ser convergida para Deus, para Jesus Cristo, ou seja, voltar para Jesus Cristo. Ou seja, o que Deus está fazendo hoje, irmãos? Deus está trabalhando para que a criação dele volte ao estado original, porque se perdeu por causa do pecado. Então, ele está trabalhando para que a criação volte ao estado original, ao propósito pelo qual Deus criou todas as coisas. Deus não criou os animais para matar um ao outro, isso é fruto do pecado. Deus não criou os seres humanos para produzir guerras e se matarem, né? É fruto do pecado. Deus não criou o ser humano para corrupção, para violência, é fruto do pecado. Deus não criou, né, a natureza para estar sofrendo a pressão que sofre, como furacões, vulcões, como nessa ilha, né? Deus não criou. Isso tudo é fruto do pecado. Deus não criou nada disso. Então, o trabalho de Deus hoje é convergir todas essas coisas ao seu estado original. Dá glória a Deus, irmãos. Amém? Então, quando eu tenho esse discernimento, eu oro.
Quando eu tenho discernimento, eu intercedo para que os reis se prostrem diante do Senhor, para que os ímpios reconheçam Jesus, para que as nações reconheçam Jesus, não é? Eu entendo, quando eu tenho esse entendimento do tempo, eu trabalho para que isso aconteça, com a minha vida, com a pregação do Evangelho, ou seja, minha vida é totalmente ligada a esse tempo, dentro da estação que Deus está estabelecendo ali. Quem está compreendendo, irmãos? Amém? Então, eu não vou ficar parado, as coisas não vão. Não, eu vou andar com Deus, porque se Deus trabalha, eu também trabalho. E o propósito é o quê? Voltar toda a criação ao estado original. Onde está isso? E a gente conclui aqui, Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. É só vir à igreja, irmãos? É só participar do culto? Não. Nós temos um propósito eterno. Amém? O que nós fazemos é importante. Nossa intercessão é importante. Domingo, se Deus quiser, eu vou trazer uma palavra mais clara sobre isso, né? A nossa intercessão é importante. Nossa oração é importante. Nossa pregação. Aqui a palavra pregação do Evangelho é proclamação. A palavra proclamação é denúncia. Amém? Amém, gente? Quando você prega, você está denunciando. A luz está denunciando as trevas. A santidade está denunciando a impiedade e o pecado. E a pregação nem sempre é para conversão. Bilhões de pessoas não se converterão a Jesus Cristo. Inclusive parentes nossos não se converterão. Entenda isso. Só que a gente não sabe quem vai converter e quem não vai. Deus não mostra isso. Graças a Deus por isso. Por isso nós temos que pregar. Então, a pregação do Evangelho é uma denúncia. É uma denúncia. Né? Mateus, não vou ler não, mas só citar Mateus 24. Parece que 14 diz o quê? Lá diz o quê? E esse Evangelho do Reino será pregado em todas as nações para testemunho, para denúncia. Então virá o fim. Porque tudo está convergindo para Deus, inclusive os ímpios. E quando chegarem diante do Senhor, não haverá desculpa. Ninguém pregou para mim, eu não ouvi, eu não te conheço. Não. Até no mundo muçulmano, Deus está levantando missionários. E dentre eles, vocês lembram que eu trouxe aqui na igreja o João e Maria, né, do Egito? Muçulmanos que Jesus apareceu para eles e pregou pessoalmente para eles, e eles não sabiam quem era Jesus. E se converteram. E por causa disso, parentes dele foram mortos, degolados. E Deus fez um milagre deles fugirem dali e vir para o Brasil. Vocês estão entendendo, irmão? Então, o mundo inteiro, Deus está trabalhando para convergir todas as coisas ao seu Filho. Oh, glória a Deus! E nós fazemos parte disso. Né? Aline com as mulheres, né, Aline? Tem um propósito. Grupos de louvor têm um propósito. Você que está aqui tem um propósito. Todos nós temos propósito. Dentro desse tempo de Deus, desse Kairós, né, de Deus, e o nosso Cronos também. Então, aqui diz Efésios 1, 9, 10, diz assim, Ele nos revelou, Deus nos revelou o quê? O mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, é o que eu falei, que Ele apresentou em Cristo, de fazer o quê? Convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Dá glória a Deus, irmãos. Que tremendo, né? Tem gente que fala assim, Deus no sétimo dia descansou. Sim, mas Ele não está descansando. Quando o pecado entrou, 6 dias Ele fez, no sétimo descansou. Aí entrou o pecado, Ele começou a trabalhar de novo. Deus não está descansando, Deus está trabalhando. Jesus está trabalhando. Até colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus Cristo. Amém, gente? Então, tudo vai convergir para Ele, né? Então, aqui fala de tempo, né? A dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas. O que é convergir? Reunir, agrupar-se. O que é convergir? É congregar, trazer
toda a criação para seu estado original. Né? As únicas criaturas que não voltarão para o estado original é Satanás e a terça parte dos anjos que caíram. Não há arrependimento para eles, não há salvação para anjos, né? Porque eles tinham conhecimento elevado, mais do que nós. Eles estavam na presença de Deus, eles habitavam os céus, eles não conheciam o pecado. Para eles não, mas todas as outras criaturas no céu e na terra estão sendo trabalhadas para convergir, né, ao Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra. É complicada? Não, né? Não? Então o que nós entendemos? Não é questão de se preparar, é questão de discernir o tempo. Amém? Então a gente tem que, como discerne o tempo? Orando. Como discerne o tempo? Lendo a Bíblia. Isso aqui é um mapa, é uma lupa que mostra o futuro, que mostra o presente. Como discerne o tempo? Vivendo o corpo de Cristo, tendo amigos cristãos, amigas cristãs, conversando, né? Sentando, conversando sobre Bíblia. Como discerne o tempo? No corpo de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Coloca-se de pé, em nome do Senhor. Os irmãos em casa, né? Se estiverem participando, se você discerne o tempo, né? O que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo. Aqui também, você não nasceu de novo por acaso. Nós nascemos de novo com propósito. Amém? Com propósito. E todos nós, Deus deu dons espirituais, deu talentos, que nós temos que usá-los para trabalhar nesse propósito do reino de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Ore a Deus de acordo com o que você ouviu, com a palavra que você ouviu. Que essa palavra trouxe revelação para o nosso espírito. Essa palavra encheu o nosso coração, encheu a nossa mente, com verdades proféticas, nos alertando, Senhor, de que não basta somente nos preparar em qualquer área da nossa vida, mas temos que discernir o tempo do Senhor, o tempo da tua estação, o tempo das coisas que o Senhor está fazendo, o tempo do seu mover, Senhor, em nossas vidas, em nossa geração, em nossa época, o tempo também nosso, Kairós, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que essa palavra torne-se vida dentro de nós, que a gente possa lembrar dela, orar sobre ela, e ela ser usada pelo Teu Espírito Santo, para direcionar as nossas vidas, antes de qualquer decisão, e também nos levantar, Senhor, para fazer parte desse propósito eterno, que é convergir todas as coisas no céu e na terra, para o senhorio de Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor, abençoe cada irmão, cada irmã, que estão aqui, que estão na live. Levanta, venha sacudir cada um deles, Pai, para que eles vivam o Teu propósito, que eles conheçam o Teu propósito, que eles vivam a Tua vontade, que eles conheçam a Tua vontade, Pai. Venha libertar de prisões, venha libertar de prisões mentais, emocionais, espirituais, em nome de Jesus. Derruba, Senhor, toda e qualquer fortaleza que prenda algum irmão ou algumas irmãs nessa posição. Pai, nós ministramos libertação, ministramos cura, ministramos restauração, Pai. Ministramos aqui que a Tua igreja voltará a viver esse propósito do Senhor, de maneira forte, de maneira coerente, porque há de discernir o tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a igreja diga amém, amém, amém mesmo? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, vamos louvá-lo.